Olha só, as informações que a gente teve, né, é que houve uma paralisação aí, foi decorrente a uma reivindicação dos motoristas de ônibus. Eles pediam a saída de um dos seus gestores. Muitas pessoas que utilizavam aí, né, as linhas verdes, né, a linha verde como ali Barão Geraldo, Cidade Judiciária, região central, região do Corredor Abolição, ali Carlos Lourenço, sentiram aí o impacto, né, de toda essa situação. A boa notícia, gente, é que agora há pouco, né, há menos de 20 minutos aí, os ônibus voltaram ao normal aí, eles saíram da garagem onde estavam paralisados, né, para atender o público, mas é claro, a gente sabe que existe, na verdade, aí um tempo, né, para que a situação se normalize. Muitas pessoas acabaram ficando aí nos pontos de ônibus. Olha só os ônibus aí, isso aí era por volta de 7 horas da manhã, né, 6h30, 7 horas da manhã, essa era a situação. Os ônibus estavam parados, todos na garagem, mais de 100 linhas foram paralisadas aí pela manhã, né? Eles chegaram a rodar 1 ou 2 ônibus, mas logo em seguida os motoristas decidiram então por essa paralisação, cruzaram os braços, ficaram ali na garagem. Houve uma conversa, né? Houve ali uma breve reunião com os representantes e aí eles decidiram então voltar ao trabalho ainda pela manhã. Os primeiros ônibus saíram da garagem, né? Era por volta aí de 8 horas, né? 7h45, 8 horas da manhã. Foi o horário aí que os primeiros ônibus deixaram a garagem. A gente tem também imagens dos pontos de ônibus, né, para a gente ver como é que ficou a situação pela manhã. Nós temos imagens aí que mostram, inclusive, o pessoal, olha só, a galera toda aí, né, pega de surpresa, esperando o ônibus, né, que não veio. Aí a gente já tinha o retorno, né, de alguns ônibus, mas mesmo assim, olha só o prejuízo aí, né? A gente sabe que eles retornam, mas quem já estava atrasado, né, acabou acumulando aí o número de passageiros. Os ônibus, claro, ficaram lotados. Muitos não conseguiram embarcar justamente por conta da quantidade de pessoas que estavam ali esperando o ônibus. E aí a gente tem o problema também da aglomeração, né, não indicado para esse momento, mas olha a situação desse trabalhador, como é que faz? Precisa trabalhar, né? Muitos aí não têm carro. Os veículos de aplicativo, a gente sabe que está difícil utilizá-los, né? Eles estão negando corrida e nem todo mundo tem dinheiro, né, gente, para pegar um carro de aplicativo para ir trabalhar aí. A gente está no final do mês, nem todo mundo tem dinheiro aí e não conseguiu chegar no trabalho no horário certo. Essa foi a situação. Olha só, outro ponto de ônibus aí lotado também. Essa foi a situação aí de muitos trabalhadores, dando volta na esquina ali, inclusive, de muitos trabalhadores que dependem aí do ônibus que atende, dos ônibus, né, que atendem aí essa região 3 de Campinas. A gente daqui a pouquinho vai voltar a falar desse assunto, inclusive a gente vai mostrar como é que tá a situação agora, né? Porque eles voltaram, mas como a gente falou, existe um tempo até normalizar a situação. E às 2 horas da tarde tem reunião, e aí fica a dúvida, quem foi para o trabalho, será que vai conseguir voltar? Será que eles vão funcionar normalmente no final da tarde, né, no retorno aí do trabalhador? Ou o trabalhador também vai acabar ficando no ponto de ônibus no final da tarde, depois de um dia todo de trabalho? Dúvida que preocupa sem dúvida nenhuma, né? É uma questão que preocupa quem depende do transporte público. A gente vai te atualizando aqui de todas as informações, tá? A gente vai voltar, inclusive, agora, a gente a falar a respeito dessa paralisação que aconteceu na manhã de hoje, né? Pegou muita gente de surpresa, muitas pessoas tiveram trabalho aí, né? Chegaram atrasados, inclusive, nos seus trabalhos por conta dessa paralisação que acabou pegando todo mundo de surpresa, né? Mas vamos atualizar a situação, vamos mostrar como é que tá agora. Thalita Souza saiu daqui do estúdio, correu lá pro terminal de Barão Geraldo para trazer todas as informações pra gente. Thalita, a gente observou ali, né, na Francisco Glicério, alguns ônibus, né, da linha verde transitando por ali. Voltou 100% a frota, como é que tá a situação agora? Situação complicada, né, Juliana, para quem depende do transporte público aí na manhã dessa terça-feira. Bom dia mais uma vez para você, bom dia para você de casa. A situação tem se normalizado aos poucos, viu, Ju? Ainda não é 100%. Aqui onde nós estamos, no terminal do distrito de Barão Geraldo, aos poucos, então, a situação tem se normalizado, como a gente pode perceber aqui, alguns ônibus já posicionados aí no ponto terminal, que inclusive
foi um dos mais afetados na manhã de hoje. No caminho para cá, você comentou, mas a gente também percebeu aí, cruzou com alguns ônibus da linha verde aí já circulando nas ruas. Mas eu conversei com alguns passageiros que ainda estão por aqui, logo quando eu cheguei, que me disseram aí que ainda circulam poucos ônibus por aqui. Uma das passageiras, inclusive, me contou que ela precisou andar aí aqui em Barão Geraldo um longo trecho a pé, porque ela ia se atrasar para o trabalho e não estava passando ônibus. Estavam atrasados aí, né, por conta dessa paralisação. Só para retomar, então, essa paralisação aí da linha verde, começou por volta das 5h30 da manhã. Estes ônibus aí operam as linhas da região sul e norte, que são os bairros aí Jardim São Gabriel, Jardim Amazonas, Barão Geraldo, São Martim, região ali do Alphaville também, além aí de itinerários do terminal metropolitano. A paralisação aí, segundo a INDEC, só terminou por volta das 7h40 da manhã e há uma hora atrás aí, por volta das 8h30, 8h40, ainda segundo a INDEC, passou informações aí para a nossa produção, era que 75% da frota já tinha voltado para as ruas. Continuando, o motivo da greve aí, Juliana, é que funcionários aí querem algumas mudanças com a empresa aí que administra a linha, né? Que é a VB3. Então, situação por enquanto aqui sendo normalizada no terminal de Barão Geraldo, ainda a frota não voltou 100%, mas a gente acredita que isso vai acontecendo ao longo do dia. Então, boa notícia para quem precisa aí da linha verde, né? É que a situação aos poucos tem se normalizado aí nessa terça-feira. E a informação que a gente tem, né, Thalita, é que uma reunião deve acontecer às 2h da tarde, né, entre aí representantes da categoria com o pessoal da empresa, né, para tomar essa decisão. E isso acaba, claro, sem dúvida nenhuma, deixando o pessoal preocupado, né, porque pode ter uma nova paralisação, caso essa reunião não chegue aí a um consenso, né, e aí fica essa preocupação. Quem conseguiu sair de casa para ir trabalhar, quem conseguiu chegar no trabalho, será que consegue voltar para casa? Fica essa expectativa. Você percebeu aí se existem algumas pessoas com esse medo por aí? Sim, Ju, eu conversei com alguns passageiros aqui, que inclusive me disseram que foram pegos de surpresa, né? Essa passageira, inclusive, disse que ficou atrasada, inclusive, aliás, vai chegar atrasada porque ela ainda está aqui esperando o ônibus para ir para o trabalho, porque ela disse que realmente foi pega de surpresa, precisou andar aí um longo trecho a pé, porque não tinha os ônibus, como eu disse. Então, segundo a INDEC, apenas 75% da frota, até uma hora atrás, estava circulando. Então, a normalização aí deve acontecer ao longo de todo o dia, né? E, claro, a gente torce aí para que chegue num acordo para ambas as partes, né? Para que o pessoal, o trabalhador, aí, quem precisa do transporte público, não seja prejudicado, como foram muitos na manhã dessa terça-feira, né? Tá certo, Thalita, muito obrigada, viu, pelas informações. Bom trabalho aí para você e para a equipe. A gente viu ali nas imagens, né, gente? A gente fala dos trabalhadores, né, que precisam chegar aí no seu local de trabalho, mas a gente viu um senhor ali de muleta. Tem muita gente que precisa de ir até o médico, né, que precisa ir até uma consulta, que às vezes demorou 4, 5 meses para agendar pelo SUS e aí chega no dia de hoje e acaba perdendo por conta dessa paralisação. É muito grave quando a gente fala de paralisação no transporte público, porque ninguém anda de ônibus porque gosta, porque acha divertido. As pessoas precisam e utilizam esse transporte e pagam caro para isso, porque elas precisam desse transporte público. Então, claro, sem dúvida nenhuma, a gente espera que essa reunião seja produtiva e que também exista ali, né, uma certa apuração para saber o que aconteceu nessa paralisação, se ela realmente foi legítima, né? Todo mundo tem o direito de protestar, né? Mas a gente não pode deixar que o direito de um interfira no direito do outro. Tem que ter cuidado quando se fala de paralisação de transporte público.